Você é um lixo, Laura. Um lixo que não serve para nada. A voz de Verônica Medeiros cortou o ar do escritório como uma navalha. Na recepção, os clientes levantaram a cabeça das revistas espantados. Alguns até pararam de falar ao telefone para prestar atenção no escândalo. 3 anos, Laura. 3 anos eu aguentei você aqui e só me trouxe problema. Laura Alves apertou o pano de chão entre as mãos. Aos 26 anos, sempre foi uma funcionária exemplar. Chegava cedo, fazia seu trabalho direito, nunca se meteu em confusão. Não fazia ideia do que tinha feito de errado. Dona Verônica, eu não entendo o que foi que eu fiz. O que você fez? Verônica deu uma risada amarga. Ficou se intrometendo onde não devia, dando opinião sobre coisa de advogado. Era mentira. Laura só respondia quando os clientes perguntavam onde ficava o banheiro ou como chegar na sala tal, sempre educada, sempre sorrindo. Mas Verônica não suportava ver como todo mundo gostava dela. Até os chefes sempre elogiavam a moça. Mas eu só ajudo quando alguém me pergunta. Cala a boca! Verônica bateu na mesa, fazendo os papéis voarem. Você não passa de uma faxineira burra que não sabe ficar no seu lugar. O escritório ficou em silêncio. Dona Célia, a recepcionista, balançou a cabeça. Os outros funcionários abaixaram os olhos com vergonha da situação. Alguns clientes se entreolharam, incomodados. Tá demitida, pega suas coisas e sai da minha frente. Laura sentiu as pernas tremerem. Ela precisava daquele emprego para sobreviver. Morava com a avó numa casinha simples e a velhinha dependia de remédios caros para o coração. Era o único dinheiro que entrava em casa. Por favor, dona Verônica, minha avó tá doente. Ela precisa dos remédios. Não quero nem saber. Vocês sempre arranjam uma desculpa para se fazer de coitada. O silêncio pesou no ar. Até o barulho da rua pareceu sumir. Laura engoliu o choro e acenou com a cabeça. Tá bom, vou pegar minhas coisas. Ela foi até o armário pequeno onde guardava seus pertences, as luvas de borracha que comprava com o próprio dinheiro, um vidro de álcool e a bolsa com umas moedas. Nem para passagem de ônibus ela tinha. Verônica a observou com um sorriso cruel, enquanto Laura colocava tudo numa sacola plástica. E nem pense em pedir carta de recomendação. Se alguém me ligar perguntando de você, vou falar a verdade. Laura estava no ponto de ônibus há mais de 1 hora, segurando a sacola no colo. O céu ficou escuro e logo começou a chover. Como ia contar para a Bavi Lúcia que perdeu o emprego? A velhinha já não dormia direito, preocupada com as contas. E os remédios do coração que acabavam na semana que vem, como iam comprar? Ela fechou os olhos e lembrou do primeiro dia de trabalho, 3 anos atrás. Estava tão nervosa que derrubou um copo d'água na mesa do doutor mais importante. Pensou que ia ser mandada embora na hora. Mas o homem só sorriu. Relaxa, filha. Acontece. Desde então, ela se dedicou de corpo e alma. Chegava sempre um pouco antes, limpava tudo com capricho, tratava todo mundo bem. Nunca faltou. Nunca se atrasou. Nunca reclamou de nada. E agora estava ali, demitida sem motivo, sem dinheiro, sem esperança. A chuva começou a cair mais forte. Laura não tinha guarda-chuva e logo estava molhada. As outras pessoas, no ponto, a olhavam com pena, mas cada um cuidava dos próprios problemas. Meu Deus, e agora? Murmurou, abraçando a sacola contra o peito. A avó Lúcia sempre dizia: minha filha, Deus não abandona quem trabalha honesto. Mas naquele momento, Laura se sentia completamente abandonada por todos. Foi quando ouviu o barulho de um carro parando bem na frente dela. Um Mercedes preto parou no ponto de ônibus. Laura levantou os olhos quando a janela desceu devagar. O homem que apareceu parecia ter uns 30 e poucos anos, cabelo escuro, bem cortado, terno social. Tinha um rosto sério, mas não bravo. Os olhos dele mostravam preocupação de verdade.
Desculpa te incomodar. Você não estava naquele escritório há pouco? Laura secou os olhos com a manga da blusa envergonhada. Tava. É, eu vi o que aconteceu. Aquela mulher não tinha o direito de te tratar assim. Pela primeira vez no dia, alguém falou com ela como se ela fosse gente, mas ao mesmo tempo foi humilhante saber que um estranho tinha visto tudo aquilo. O senhor viu? Perguntou, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Vi, e fiquei revoltado. Ele olhou para a chuva que caía cada vez mais. Entra aqui no carro, vou te levar em casa. Laura hesitou. A avó sempre dizia para não aceitar carona de estranho, mas estava encharcada e sem dinheiro para o ônibus. Não precisa não, senhor. O ônibus logo chega. Com essa chuva você vai ficar doente. E pelo que vi ali, você já sofreu bastante hoje. A gentileza na voz dele a convenceu. Laura se levantou ainda receosa. Não vou molhar o banco do seu carro? Imagina. Entra logo antes que piore. Ela abriu a porta e entrou no carro. O contraste foi imediato, do frio da chuva para o calor do ar-condicionado. O carro era luxuoso, com banco de couro e cheiro bom. Obrigada, disse baixinho, colocando a sacola molhada no chão. Não precisa agradecer. Ele ajustou o ar-condicionado. Como é seu nome? Laura. Laura Alves. Prazer, Laura. Eu sou Ricardo Bastos. Ele engatou a marcha. Onde você mora? Ah, é longe daqui, Zona Leste. Se o senhor puder me deixar numa estação do metrô... Não vou te deixar numa estação com essa chuva. Me fala o endereço que eu te levo em casa. Durante o caminho, Laura contou um pouco da vida dela. Falou da avó Lúcia, que criou ela depois que os pais morreram num acidente quando ela tinha 15 anos. Contou dos remédios caros, de como precisava do emprego, de não saber o que ia fazer agora. Ricardo escutava em silêncio, cada vez mais tocado com a história. Ele estava acostumado com o mundo dos negócios, onde muita gente mentia para conseguir vantagem. Mas havia algo na sinceridade de Laura que o impressionava. E o senhor? O que estava fazendo lá? Perguntou ela, tentando pensar em outra coisa. Reunião no prédio do lado. Quando estava saindo, ouvi aquela gritaria. Ricardo balançou a cabeça. Nunca vi ninguém ser tratado daquele jeito. Foi desumano. Eles chegaram na rua onde ela morava. Era um bairro simples, casas pequenas grudadas uma na outra, asfalto meio quebrado. Ricardo parou no número que ela falou. É aqui, disse Laura, pegando a sacola. Muito obrigada mesmo, seu Ricardo. O senhor salvou o meu dia. Mas quando ela ia abrir a porta, ele falou. Laura, espera aí. Laura parou e olhou para trás. Ricardo tinha se virado no banco para olhar melhor para ela. Tenho uma ideia. Ideia? Eu tenho uma empresa de tecnologia no centro. Tô precisando de alguém para ajudar com limpeza e organização. Ele falou devagar, como se estivesse pensando nas palavras. Você não quer trabalhar lá? Laura arregalou os olhos. Não acreditava no que estava ouvindo. Mas o senhor mal me conhece. Como pode oferecer trabalho para uma estranha? Eu vi como você reagiu quando foi tratada mal. Não gritou, não fez escândalo, não desrespeitou ninguém, mesmo sendo humilhada. Ricardo gesticulou. Isso me diz muito sobre quem você é. Mas eu só sei limpar, seu Ricardo. Não entendo nada de computador. E precisa entender, escritório é escritório. Eu preciso é de alguém responsável que chega na hora e faz as coisas direito. Você parece ter essas qualidades. Laura sentiu os olhos marejarem de novo, mas agora de emoção. Será que isso estava acontecendo mesmo? E o salário? Perguntou quase sussurrando. 1.200 para começar. Mais vale transporte e vale refeição. E depois de 3 meses tem plano de saúde. Era 200 horrores a mais do que ela ganhava no escritório. E plano de saúde significava que a avó poderia fazer os exames que o médico pediu. Eu aceito.
falou com a voz embargada. Quando posso começar? Segunda-feira, 8 da manhã. Ricardo pegou uma caneta e papel no porta-luvas. Vou anotar o endereço. Ele escreveu. Rua Augusta, 1247, 8º andar, Bastos Tecnologia. Embaixo colocou o número do celular dele. Qualquer dúvida pode ligar. E Laura? Sim. Vista uma roupa mais social. Não precisa ser cara, mas é ambiente de escritório. Laura guardou o papel com cuidado na bolsa. Obrigada, seu Ricardo. Obrigada de coração. Prometo que não vou decepcionar. Tenho certeza que não. Ela saiu do carro e se virou uma última vez. Até segunda. Então, até segunda, Laura. O Mercedes foi embora devagar, e Laura ficou na calçada sem acreditar no que tinha acontecido. Em poucas horas perdeu um emprego e ganhou outro melhor. Correu para casa, ansiosa para contar as novidades para a avó. A segunda-feira chegou rapidinho. Laura passou o fim de semana nervosa, experimentando as roupas para escolher a melhor para o novo trabalho. Decidiu pela calça preta social que comprou usada e uma camisa branca bem passadinha. Chegou no prédio da rua Augusta 15 minutos antes das 8, como sempre fazia. O edifício era moderno, cheio de vidro espelhado e um saguão bonito, bem diferente do prédio velho onde ficava o escritório de advocacia. No 8º andar, o elevador abriu para um ambiente totalmente novo. A Bastos Tecnologia ocupava o andar inteiro, decoração moderna em tons de cinza e azul. Tinha várias salas com paredes de vidro, mesas com computadores modernos e uma sala de reunião com mesa enorme. Você deve ser a Laura, disse uma mulher loira de uns 40 anos, vindo com um sorriso. Eu sou a Silvia, cuido da parte administrativa. O Ricardo me falou de você. Bom dia, dona Silvia. Prazer. Pode me chamar só de Silvia. Aqui a gente não é muito formal. Ela fez sinal para Laura acompanhar. Vem, vou te mostrar tudo. Silvia apresentou Laura para os funcionários principais. Eram umas 20 pessoas no total. Programadores, pessoal do design, marketing, administrativo. Todos foram educados, alguns até curiosos para saber de onde ela vinha. A limpeza pesada, uma empresa terceirizada, faz 2 vezes por semana, explicou Silvia. Seu trabalho é mais organização do dia a dia, manter as salas arrumadas, repor material, cuidar da copa, essas coisas? Entendi. E o seu Ricardo? Ele chega umas 9. Tem reunião fora agora de manhã. Silvia mostrou uma sala no final do corredor. Esta é a sala dele. Você vai cuidar de lá também. A sala de Ricardo era bonita, mas sem exagero. Mesa grande de madeira, estante com livros, sofá de couro para reuniões e uma janela com vista da cidade. Laura começou o trabalho na hora. Organizou o material de escritório, limpou as mesas da copa, trocou o filtro de água, foi arrumando tudo com o carinho de sempre. O pessoal logo reparou na diferença. Que bom ter alguém para cuidar dessas coisas, comentou Clara, uma programadora. A gente sempre esquecia de repor papel higiênico, e a copa nunca ficou tão organizada, disse Bruno do marketing. Umas 9h30, Ricardo chegou, terno cinza bem cortado, pasta de couro. Quando viu Laura organizando uns papéis na recepção, sorriu discreto. Bom dia, Laura. Como tá sendo? Bom dia, seu Ricardo. Tá sendo ótimo. Pessoal aqui é muito gente boa. Que bom. Qualquer coisa pode me procurar. Durante a manhã, Ricardo trabalhava na sala dele, mas de vez em quando saía para falar com o pessoal ou pegar café. Sempre que passava por Laura, cumprimentava e às vezes perguntava como ela estava se adaptando. Na hora do almoço, Silvia convidou Laura para comer com o pessoal do administrativo num restaurante perto. Ela ficou preocupada com o dinheiro, mas Silvia explicou que podia usar o vale-refeição que Ricardo tinha dado. Ele é um patrão muito bom, comentou Silvia enquanto esperavam o prato chegar. Trata todo mundo bem, paga direitinho, dá chance para quem quer crescer. Faz tempo que vocês trabalham juntos? Perguntou Laura.
Desde que ele abriu, 5 anos atrás. Comecei como secretária e hoje coordeno tudo. Silvia tomou um gole do refrigerante. Ele valoriza quem se esforça. No final do dia, quando Laura estava guardando o material, Ricardo apareceu na copa. Como foi? Foi maravilhoso, seu Ricardo. Todo mundo me tratou super bem. Ela sorriu, realmente feliz. Obrigada pela chance. Eu que agradeço. Vi que você já deixou tudo mais organizado. Ele pegou uma água na geladeira. Amanhã tem reunião importante de manhã. Pode caprichar na sala. Claro, vou deixar tudo perfeito. Quando Ricardo estava saindo, virou de novo. Ah, Laura, bem-vinda ao time. Ela ficou na copa, sorrindo sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no lugar certo. Naquela mesma noite, Verônica Medeiros estava no seu apartamento na Vila Madalena, tomando vinho e folheando uma revista. O lugar era impecável. Móveis caros, decoração perfeita, diplomas na parede, mostrando sua carreira de sucesso. Aos 42 anos, Verônica tinha construído uma reputação sólida como advogada. Era respeitada no trabalho, mas a vida pessoal era um vazio que ela tentava preencher com obsessões por homens que nunca a queriam de volta. 2 anos atrás, numa festa chique de empresários, ela conheceu Ricardo. Caprichou no visual, vestido de grife, sapatos importados, joias caras. Quando viu ele conversando com outros empresários, ficou interessada na hora. Era exatamente o tipo de homem que sempre procurou. Bem-sucedido, bonito, elegante, dono do próprio negócio. Tudo o que considerava essencial. Verônica se aproximou do grupo de forma natural, entrando numa conversa sobre tecnologia. Mostrou conhecimento, fez comentários inteligentes, riu na hora certa. Todos os truques que sempre funcionavam. Ricardo foi educado, conversou sobre negócios, trocaram cartões, mas não demonstrou interesse romântico nenhum. Para Verônica, aquilo foi só o primeiro round de um jogo que tinha certeza que ia ganhar. Nas semanas seguintes, começou a aparecer nos eventos onde sabia que ele estaria. Sempre linda, sempre interessante, sempre disponível para conversar. Às vezes até criava situações de trabalho para ter motivo de ligar, mas Ricardo nunca passou da educação profissional. Respondia a e-mails sobre trabalho, cumprimentava nos eventos, mas nunca fez convite para jantar, nunca mostrou interesse pessoal. A obsessão de Verônica só crescia. Começou a pesquisar sobre ele na internet, descobriu detalhes da empresa, dos gostos dele, dos lugares que frequentava. Quanto mais ele se mostrava indiferente, mais ela o queria. Em festas, observava ele conversando com outras mulheres e sentia uma raiva que não conseguia controlar. Como ele não percebia que ela era perfeita para ele, advogada de sucesso, bonita, inteligente, do mesmo nível social. Até que naquela manhã, saindo de uma audiência, resolveu passar no escritório vizinho. Foi quando viu pela janela Ricardo observando a demissão de Laura. Verônica conhecia Laura há 3 anos. A moça sempre foi educada demais, simpática demais, querida demais por todo mundo. Isso já irritava Verônica, que não suportava funcionário que se achava. Mas ver o interesse no olhar de Ricardo, enquanto observava aquela simples faxineira, foi como uma facada no peito. Como era possível? Como um homem do nível dele podia se interessar por uma mulher tão inferior? Naquela noite, Verônica tomou uma decisão que mudaria a vida de muita gente. Pegou o telefone e fez algumas ligações. Conhecia gente em várias empresas, tinha contatos em agências de investigação, sabia como conseguir informações sobre qualquer pessoa. Se ele quer se envolver com uma faxineira, eu vou descobrir tudo sobre o passado dessa mulher, murmurou, enchendo a taça de vinho novamente. E se não achar nada comprometedor, eu mesma vou criar os problemas necessários. Afinal, um homem como Ricardo merecia alguém do próprio nível, e ela faria qualquer coisa para provar isso para ele. Nos próximos dias,
Verônica começaria sua campanha silenciosa. Ligações anônimas, investigações falsas, documentos forjados, tudo para separar Ricardo daquela mulher que não merecia nem passar perto dele. A guerra estava apenas começando e Laura nem desconfiava do furacão que se aproximava. Durante os primeiros 3 meses na Bastos Tecnologia, as pequenas tentativas de sabotagem de Verônica começaram sutilmente. Uma ligação anônima aqui, outra ali, sempre com informações vagas sobre funcionária problemática, mas nada que parecesse sério demais. Enquanto isso, Laura foi se adaptando ao novo ambiente. No primeiro mês, ainda tímida, ela aprendeu os nomes de todos e descobriu como cada um gostava do café. No segundo, criou seu próprio sistema de organização que impressionava todo mundo. Agora, 3 meses depois, se sentia realmente parte da equipe. O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre. Laura pulou da cama com energia, coisa que não acontecia antes. A vida tinha mudado completamente para ela e para a avó Lúcia. "Bom dia, avó", disse entrando na cozinha, onde a velhinha já preparava o café. "Bom dia, minha filha. Cada dia você tá mais animada. Parece outra pessoa." E era verdade. Laura tinha ganhado uns quilinhos, o rosto estava mais rosado, os olhos brilhavam. O salário melhor permitiu comprar os remédios da avó sem apertar o orçamento. Lúcia até conseguiu marcar cardiologista pelo plano de saúde. "É que eu gosto do trabalho, vó. O pessoal me trata bem." "E esse seu patrão, como é que ele é?" Laura sentiu as bochechas esquentarem. O seu Ricardo é gente boa, educado, trata todos os funcionários igual. Na empresa, Laura já dominava toda a rotina. Chegava sempre um pouco antes das 8. Organizava a copa, conferia o material de escritório, limpava as salas principais. Todo mundo respeitava ela e ela se sentia valorizada. Ricardo tinha notado como ela resolvia os problemas pequenos do dia a dia. Impressora emperrada. Laura sabia destravá-la. Faltava alguma coisa? Ela sempre dava um jeito. Num dia desses, ele apareceu na copa onde ela organizava o material de limpeza. "Laura, posso te fazer uma pergunta?" "Claro, seu Ricardo." "Como você organizaria melhor os agendamentos? Vivo confundindo o horário das reuniões." Era a primeira vez que pedia a opinião dela sobre trabalho. Laura ficou nervosa. "Bom, talvez um quadro na parede da sua sala com os compromissos da semana bem visível." "Faz sentido. Você providencia um para mim?" "Providencio, sim." Conversas assim foram ficando mais comuns. Ricardo começou a perceber a inteligência natural dela, como resolvia tudo com bom senso. Sem notar, estava passando mais tempo conversando com ela. Foi numa quinta-feira que o telefone da empresa tocou de forma diferente. "Bastos Tecnologia, bom dia", atendeu Silvia. "Queria falar com o proprietário da empresa." "Ele está em reunião agora. Posso ajudá-la em alguma coisa?" "É sobre uma funcionária, Laura Alves. Tenho informações importantes sobre o passado dela que vocês deveriam saber." Silvia franziu a testa. Era a primeira ligação mais direta depois de meses de tentativas vagas de Verônica. "Quem está falando?" "Prefiro não me identificar, mas vocês deveriam saber que ela já foi demitida por justa causa em outros lugares." A ligação caiu. Silvia ficou olhando para o telefone, confusa. Era exatamente o que Verônica esperava. Plantar a primeira semente de dúvida real. Na segunda-feira seguinte, as ligações viraram rotina, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo tom. Bastos Tecnologia. Silvia atendia. "É sobre a Laura de novo. Sabiam que ela mexe nas coisas dos outros?" "Olha, não sei quem você é, mas só quero ajudar. Um empresário sério merece saber com quem está lidando." Depois da 4ª ligação, em uma semana, Silvia resolveu contar para o Ricardo. "Tem uma mulher ligando aqui, enchendo o saco sobre a Laura", disse entrando na sala dele. Ricardo levantou os olhos do computador.
Falando o quê? Que ela já foi demitida por justa causa, que mexe onde não deve? Coisa esquisita. Quem é? Não fala o nome. Sempre desliga quando pergunto. Ricardo ficou pensativo, olhou pela porta de vidro e viu Laura na copa, arrumando as xícaras com o carinho de sempre. Você acha que tem fundamento? Perguntou Silvia. Sei lá, a Laura que eu conheço não parece esse tipo de pessoa. Mas a pulga já tinha ficado atrás da orelha. Ricardo começou a reparar mais em Laura, como ela conhecia detalhes da empresa, como às vezes estava por perto quando ele fazia ligações importantes. Uma manhã, ele chegou mais cedo e encontrou ela organizando papéis na mesa dele. O que você está fazendo aí? Laura se assustou. Ai, seu Ricardo, desculpa. Eu só estava juntando os papéis que estavam bagunçados. Você leu alguma coisa? Não, senhor. Só juntei numa pilha para ficar arrumado. Ricardo olhou os papéis. Eram contratos. Nada muito sigiloso. Mesmo assim, se sentiu incomodado. Da próxima vez, não mexa nos meus documentos sem avisar. Laura ficou vermelha. Desculpa, seu Ricardo. Não vai mais acontecer. Pela primeira vez em 3 meses, rolou um clima estranho entre eles. Laura não entendia o que tinha feito de errado. Ricardo se arrependeu de ter sido grosso, mas as ligações estavam mexendo com ele. Foi aí que Verônica Medeiros resolveu dar o próximo passo. Na sexta-feira de manhã, uma mulher elegante entrou no prédio da Bastos Tecnologia. Verônica usava um conjunto executivo impecável, cabelo preso, maquiagem perfeita, pasta de couro caro na mão. Bom dia, disse para Silvia. Queria falar com o Ricardo Bastos. A senhora tem horário marcado? Não, mas sou a advogada Verônica Medeiros. Ela entregou um cartão chique. É uma questão que vai interessar muito a ele. Silvia olhou o cartão. Era de um escritório conhecido. Um minutinho. Ligou para a sala do Ricardo. Tem uma advogada aqui querendo falar contigo. Verônica Medeiros. Não conheço. Sobre o quê? Ela não quis falar. Disse que vai te interessar. Ricardo hesitou. Depois das ligações estranhas, estava curioso. Manda ela subir. Verônica entrou na sala com um sorriso estudado. Olhou tudo ao redor, avaliando o ambiente. Confirmou o que já sabia. Ele tinha gosto e dinheiro. Ricardo, obrigada por me receber sem avisar. Imagina, em que posso ajudar? Na verdade, eu vim te ajudar. Verônica se sentou, cruzando as pernas com elegância. A gente trabalha no mesmo meio, né? Empresários que sabem o valor de uma boa reputação. Certo? Por isso, quando soube de uma situação que pode dar problema para sua empresa, achei que devia vir falar pessoalmente. Ricardo se inclinou na cadeira. Que situação? É sobre uma funcionária sua, Laura Alves. O nome fez Ricardo se endireitar. Então as ligações não eram brincadeira. O que tem a Laura? Olha, não gosto de falar mal de ninguém. Verônica fez cara de constrangida. Mas ela trabalhou no meu escritório 3 anos. Eu conheci bem ela. E daí? Era problemática. Sempre se metendo onde não devia, dando pitaco em coisa que não entendia, os clientes reclamavam direto. Ricardo franziu a testa. Não batia com a Laura que conhecia. Por isso você demitiu ela? Exato. Foi chato, mas precisava ser feito. Verônica suspirou. Quando descobri que ela está trabalhando aqui, fiquei preocupada. Você parece sério. Seria uma pena se sua reputação fosse pro espaço. Como assim? Bom, Laura tem essa mania de se aproximar dos patrões, principalmente quando eles são bem-sucedidos e solteiros. Verônica deixou a insinuação no ar. Ela é esperta, sabe como ganhar confiança. Ricardo sentiu um desconforto no peito. Era verdade que ele e Laura vinham conversando mais e ela sabia detalhes da rotina dele, que talvez não deveria. Você está insinuando que... Não estou insinuando nada, só alertando. Verônica se levantou.
Entre pessoas do mesmo nível, é normal a gente se ajudar, né? Ela foi até a porta, mas antes de sair, se virou. Ah, Ricardo, se quiser mais informações sobre o passado dela, posso arranjar uns contatos. Pessoas que trabalharam com ela e podem confirmar o que tô falando. Depois que Verônica saiu, Ricardo ficou parado, olhando pela janela. A cabeça estava uma bagunça. A Laura que ele conhecia era educada, trabalhadora, honesta. Mas e se tivesse se enganado? Olhou pela porta de vidro e viu Laura na copa, conversando e rindo com outros funcionários. De repente, aquele riso que sempre achou genuíno pareceu falso. Vou aceitar essas informações, murmurou. Preciso ter certeza. 2 semanas depois, mesmo com as dúvidas plantadas por Verônica, Ricardo tomou uma decisão. Silvia precisou sair mais cedo e a recepção ficou vazia. Durante uma reunião importante, Laura percebeu e se ofereceu para ajudar. Seu Ricardo, se quiser posso cobrir a Silvia enquanto ela não volta. Você sabe atender telefone e receber cliente? Acho que sim. Já vi ela fazendo um monte de vezes. Ricardo hesitou. Lembrou das palavras da Verônica, mas a reunião era importante e precisava de alguém na recepção. Tá bom, mas é só por hoje. Laura se saiu melhor que ele esperava, atendeu os telefones educadamente, recebeu os clientes de forma profissional, até organizou a agenda do dia seguinte por conta própria. Como ela se saiu? Perguntou Silvia no dia seguinte. Bem, surpreendentemente bem. Eu sempre achei que ela tinha potencial para mais que limpeza. Ricardo ficou pensando. Talvez estivesse sendo injusto com Laura por causa dos comentários de uma estranha. Resolveu observar ela melhor, mas agora sem tanto preconceito. 1 semana depois, decidiu fazer um teste. Criou uma vaga de meio período, metade do dia limpeza, metade recepção. Laura, queria te fazer uma proposta. Que proposta, seu Ricardo? Que tal trabalhar meio período na recepção, cobrindo a Silvia quando ela precisar, ajudando com o telefone? Sério? Os olhos dela brilharam. Mas eu não tenho experiência. Você se saiu bem quando teve chance e vai ter um aumento no salário também. Nossa, muito obrigada, seu Ricardo. Não vou decepcionar. Com a nova função, Laura e Ricardo começaram a trabalhar mais próximos. Ela ajudava com agendamentos, ligações, organização de documentos. Ele descobriu que ela tinha uma inteligência impressionante para resolver problemas práticos. Como você organizaria melhor os arquivos dos clientes? Perguntou numa tarde. Sei lá, eu criaria pastas por tipo de serviço, não só por ordem alfabética. Fica mais fácil de achar. Faz sentido. Pode fazer essa organização? Posso. As conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Ricardo descobriu que Laura gostava de ler, sonhava em fazer faculdade, cuidava da avó com um carinho tocante. Minha avó sempre fala que estudar é a única coisa que ninguém tira da gente, contou ela um dia. Ela tem razão. Você nunca pensou em fazer faculdade? Sempre pensei, mas nunca tive condição. Quem sabe um dia. Que curso você faria? Administração, acho. Sempre gostei de organizar as coisas. Ricardo sorriu. Era a primeira vez que via os olhos dela brilharem falando de sonhos pessoais. Quem sabe não rola uma bolsa de estudos? Laura corou. O senhor acha que eu teria capacidade? Laura, você tem mais inteligência prática que muito universitário por aí. Conversas assim foram criando uma proximidade que os dois sentiam, mas nenhum admitia. Ricardo começou a reparar em detalhes, como ela mordia o lábio quando estava concentrada, como os olhos ficavam mais verdes quando sorria, como tinha uma risada genuína. Laura notava a gentileza dele com todos, como lembrava de detalhes da vida de cada funcionário, como a tratava com respeito, apesar da diferença social. Nenhum dos dois percebeu que estava se apaixonando aos poucos. Até que chegou o dia em que tudo mudou. A pasta chegou numa segunda de manhã, trazida por motoboy.
Era grande, marrom, cheia de documentos organizados. Um bilhete simples estava grampeado na frente. As informações que você pediu sobre Laura Alves. Ricardo franziu a testa. Lembrou da conversa com Verônica semanas atrás, quando ela se ofereceu para providenciar mais detalhes sobre o passado de Laura. Abriu a pasta na privacidade da sala. O primeiro documento era uma carta de referência de um hotel na Zona Sul. Laura Alves trabalhou como camareira por 6 meses. Foi demitida por justa causa após acusações de furto. Não recomendamos. O papel tinha timbre, assinatura, parecia oficial. Ricardo sentiu o estômago apertar. O segundo era ainda pior. Declaração de uma empresa de limpeza. Laura Alves prestou serviços entre 2019 e 2020. Recebemos reclamações sobre comportamento inadequado, incluindo mexer em documentos e tentar se aproximar dos clientes homens. Foi desligada por comportamento incompatível. Havia mais. 3 empresas diferentes, todas com acusações parecidas: furtos, comportamento inadequado, tentativas de se aproveitar de patrões. Ricardo fechou a pasta e se recostou na cadeira, sentindo uma mistura de decepção e raiva. Como tinha se enganado tanto sobre o caráter de uma pessoa? Antes de tomar qualquer decisão precipitada, tentou fazer o que deveria ter feito desde o início: verificar as informações. Ligou para o primeiro hotel. Hotel Bela Vista, boa tarde. Queria confirmar uma referência profissional. Laura Alves trabalhou aí? Um momento. Não, senhor. Não temos registro dessa pessoa. Estranho. Ligou para a segunda empresa. Limpeza total. Queria checar sobre uma ex-funcionária, Laura Alves. Nunca tivemos funcionária com esse nome. Ainda mais estranho, mas os documentos pareciam tão oficiais. Talvez fossem empresas pequenas que mudaram de nome ou fecharam. Ou talvez Laura tivesse usado outro nome, como fazem pessoas com passado duvidoso. As dúvidas foram crescendo na cabeça dele. Durante o resto do dia, evitou contato direto com Laura. Quando ela tentava puxar conversa, ele respondia seco. Quando perguntou se estava tudo bem, disse que estava ocupado demais. Laura notou a mudança na hora, mas não entendia o motivo. Tentou lembrar se tinha feito alguma coisa errada, algum erro no trabalho. Não conseguia pensar em nada. Seu Ricardo tá estranho hoje, comentou com Silvia na hora do almoço. Estranho como? Seco, distante, mal olha na minha cara. Deve ser estresse, ele anda cheio de trabalho. Mas Laura sentia que era algo mais sério. A forma como ele olhava para ela tinha mudado. Não tinha mais a gentileza de antes. No final do dia, quando a maioria já tinha ido embora, Ricardo a chamou na sala dele. Era a hora do confronto que mudaria tudo. Senta aí, disse Ricardo, apontando para a cadeira na frente da mesa. O tom sério fez o sorriso de Laura desaparecer. Aconteceu alguma coisa? Ricardo abriu a pasta marrom e colocou alguns documentos na mesa virados para ela. Quero que você me explique isso. Laura se inclinou para ler. Conforme os olhos passavam pelas primeiras linhas, a expressão mudou de curiosidade para choque, depois para horror. Que negócio é esse? Gaguejou. São informações sobre seu passado profissional, coisas que eu deveria ter checado antes de te contratar. Mas isso não é verdade! Laura pegou um dos papéis lendo desesperada. Eu nunca trabalhei nesse hotel, nunca roubei nada de ninguém. E essa empresa de limpeza? Nunca trabalhei lá, nunca nem ouvi falar. Lágrimas começaram a se formar. Seu Ricardo, isso tudo é mentira. Eu juro que é mentira. 3 empresas diferentes, Laura. 3 lugares onde você teve problema. Tá me dizendo que inventaram tudo? Sim. Alguém tá fazendo isso para me ferrar. Ricardo a observou com expressão dura. Uma parte dele queria acreditar. Queria ver a sinceridade nos olhos dela. Mas os documentos estavam ali com timbres oficiais, assinaturas. Laura, eu confiei em você. Te dei uma chance,
Te promovi, aumentei seu salário, e eu sou grata por tudo. Nunca fiz nada para prejudicar o senhor. Então me explica esses papéis. Eu não sei explicar. Ela estava chorando agora, limpando as lágrimas com as costas da mão. Só sei que não é verdade. Eu nunca roubei nada na vida. Nunca tentei me aproveitar de patrão nenhum. Ricardo sentiu o coração apertar, vendo ela chorar assim, mas se forçou a manter a dureza. Você tem como provar que não trabalhou nesses lugares? Como vou provar que nunca trabalhei num lugar? Isso não faz sentido. Era verdade. Como provar um negativo? Ricardo percebeu a armadilha, mas os documentos pareciam convincentes. Eu liguei para verificar. Nenhuma das empresas tem registro seu. Então, tá vendo que é mentira? Ou você usou outro nome, ou as empresas mudaram de nome, fecharam. Laura se levantou da cadeira agitada. Seu Ricardo, pelo amor de Deus, o senhor me conhece há 3 meses. Eu faço alguma coisa que pareça desonesta? Laura, eu preciso pensar sobre tudo isso. Vai me mandar embora? A voz dela saiu quebrada. Ricardo hesitou, olhou para ela, cabelo despenteado, olhos vermelhos, mãos tremendo, e por um momento duvidou de tudo. Aquela mulher chorando parecia genuinamente desesperada. Não vou te demitir agora, mas a promoção fica suspensa. Você volta só para a limpeza até eu decidir o que fazer. Foi como um tapa na cara. Laura balançou a cabeça sem conseguir falar. Pode ir embora mais cedo hoje. Ela saiu da sala cambaleando, pegou a bolsa e foi embora sem se despedir de ninguém. No elevador, chorou livremente pela primeira vez em meses. Ricardo ficou sozinho, olhando os documentos na mesa. Uma parte dele gritava que estava cometendo um erro terrível, mas outra parte, que já tinha sido traída antes na vida, dizia para se proteger. Melhor descobrir agora que depois, murmurou. Mas no fundo do coração já sentia que tinha perdido algo importante e não sabia se ia conseguir recuperar. Após o confronto devastador na sala de Ricardo, uma semana se passou como um pesadelo para Laura. Uma semana inteira de silêncios constrangedores, olhares evitados e um clima pesado que todo mundo na empresa começou a perceber. O homem que antes parava para conversar com ela sobre qualquer coisa, agora mal a cumprimentava. Quando precisava falar alguma coisa relacionada ao trabalho, era seco e direto, como se ela tivesse virado uma estranha perigosa da noite para o dia. Bom dia, seu Ricardo, dizia ela quando ele chegava. Bom dia, respondia ele sem levantar os olhos da pasta. E só. Mais nada. Laura tinha voltado completamente para a função de limpeza. Pior ainda, Ricardo começou a trancar a sala quando saía, coisa que nunca fez nos 3 meses anteriores. Era como se ela tivesse virado uma estranha perigosa da noite para o dia. Os funcionários repararam na mudança, mas ninguém sabia direito como perguntar o que estava acontecendo. Laura, você tá bem? Perguntou Clara, uma das programadoras, encontrando ela na copa, secando os olhos com um papel toalha. Tô sim, só meio cansada. Tem certeza? Se quiser desabafar com alguém... Laura forçou um sorriso. Obrigada, Clara, mas tá tudo certo. Como podia explicar que não fazia ideia do que tinha feito de errado? Como podia contar que alguém tinha inventado mentiras sobre ela e que o homem em quem mais confiava no mundo acreditou sem questionar direito? O trabalho que antes fazia com alegria virou um peso enorme. Cada movimento parecia custoso. Cada tarefa parecia durar uma eternidade. Às vezes ficava parada no meio de alguma coisa, perdida em pensamentos tristes. Silvia percebeu que alguma coisa séria estava rolando. Laura, posso te fazer uma pergunta? Pode. Aconteceu alguma coisa entre você e o Ricardo? Por que pergunta? Vocês não conversam mais.
Antes sempre tinha um papinho aqui, outro ali. Acho que ele está muito ocupado com o trabalho. Famaçãos. Silvia não ficou convencida. Conhecia Ricardo há 5 anos e nunca tinha visto ele tratar ninguém com essa frieza toda. Em casa, a situação não era melhor. A avó Lúcia logo percebeu que a neta tinha voltado àquela tristeza dos tempos do escritório da Verônica. Minha filha, você tá diferente. Que houve? Nada, avó. Só tô um pouco cansada mesmo. Laura, eu te criei desde pequena. Sei quando tem coisa errada. Foi aí que Laura desabou. Contou tudo. As acusações estranhas, os papéis que ela nunca tinha visto na vida, como Ricardo mudou completamente com ela. Vó, eu tô pensando sério em procurar outro emprego. Por quê, minha filha? Você não fez nada errado. Mas como é que eu vou provar isso? Como é que eu provo que nunca trabalhei num lugar que eu nunca nem vi? Lúcia pegou a mão da neta. Quem não deve, não teme. Se você tá com a consciência limpa, a verdade vai aparecer. E se não aparecer? Aí é porque ele não é o homem que a gente pensava que era. Naquela noite, Laura ficou acordada até tarde, pensando nas palavras da avó. Talvez fosse mesmo hora de parar de chorar e começar a lutar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo também não conseguia ter paz. Por mais que tentasse se convencer de que tinha tomado a decisão certa, alguma coisa no fundo do peito dizia que tinha cometido um erro enorme. Durante o dia, observava Laura trabalhando e via a tristeza estampada no rosto dela. Via como tinha emagrecido, como não sorria mais, como parecia uma pessoa totalmente diferente da que conheceu. Será que uma pessoa mentirosa conseguiria fingir tanta dor assim? Será que alguém calculista conseguiria manter essa atuação por tanto tempo? As dúvidas começaram a crescer, e numa manhã de quinta-feira, ele finalmente tomou a decisão que devia ter tomado desde o início: investigar direito com profissionais competentes antes de destruir a vida de uma pessoa inocente. Ricardo pegou o cartão que guardava numa gaveta da mesa há vários meses. André Souza, Investigações Particulares. Era um detetive que já tinha usado em algumas questões da empresa. Discou o número. André, aqui é o Ricardo Bastos. Lembra de mim? Claro, Ricardo. Tudo bem? Em que posso ajudar? Preciso que você investigue umas informações para mim. É sobre uma funcionária. Pode falar. Ricardo explicou a situação toda. Falou dos documentos que tinha recebido, das empresas mencionadas, das acusações contra Laura. André foi anotando tudo. Ricardo, posso te dar uma opinião profissional? Fala. Quando alguém manda documento assim do nada, sem ser solicitado, geralmente tem algo por trás. Essa pessoa que mandou te conhece? É uma advogada, Verônica Medeiros. Disse que a Laura trabalhou no escritório dela antes. Vou investigar tudo, sua funcionária, as empresas dos documentos e essa advogada também. A advogada também? Por quê? Porque quem acusa sem ninguém pedir geralmente tem interesse próprio na história. O André disse que precisaria de pelo menos uma semana para fazer uma investigação decente. Ricardo concordou, ansioso pelos resultados. 6 dias depois, o detetive ligou. Ricardo, tenho novidades e são bem interessantes. Conta aí. Sobre as empresas dos documentos. O Hotel Bela Vista fechou há 4 anos. A limpeza total tem CNPJ que não existe no sistema da Receita Federal. A terceira empresa mudou de nome há 3 anos e nunca teve funcionária com esse nome. O coração de Ricardo começou a bater mais rápido. Quer dizer que os documentos são falsificações bem feitas, mas falsas. Timbres copiados de empresas que existiram, assinaturas inventadas. E sobre a Laura? Sobre ela só achei coisa boa. Conversei com vizinhos, ex-professores, conhecidos. Todo mundo fala a mesma coisa. Moça trabalhadora, honesta, cuida da avó com muito carinho. Ricardo se sentou pesadamente na cadeira.
sentindo uma mistura de alívio e culpa. E a Verônica Medeiros? Aí é que fica interessante mesmo. Verônica tem um histórico bem complicado. Como assim? Obsessão por homens que não a querem. Em 2021, um empresário do ramo imobiliário teve que pedir medida protetiva contra ela. Em 2022, foi a vez de um médico. Sempre o mesmo padrão. Ela se interessa, o cara não corresponde, ela começa a perseguir e sabotar quem se aproxima dele. Nossa! E tem mais. Ela contratou pelo menos 2 pessoas nas últimas semanas para fazer ligações para sua empresa. Tem os comprovantes de transferência bancária. Você tem certeza absoluta de tudo isso? Total. Posso mandar tudo por e-mail com as provas. Ricardo desligou e ficou parado por longos minutos, digerindo as informações. Laura era completamente inocente. Ele tinha acreditado numa mentirosa obsessiva e tratado uma pessoa honesta como se fosse criminosa. Que burrada! Olhou pela porta de vidro da sala e viu Laura na copa, arrumando as xícaras com os ombros curvados, sem a energia de antes. O peito dele apertou de remorso. Precisava consertar aquilo urgentemente, mas primeiro precisava ouvir algumas verdades da boca da própria Verônica. Na manhã seguinte, Ricardo foi direto ao escritório de Verônica, sem avisar. Chegou lá por volta das 10h30 e pediu para a secretária anunciar que ele queria falar com ela. Ricardo! Verônica apareceu na recepção com um sorriso enorme. Que surpresa maravilhosa! Entra! Entra! O escritório dela era elegante, cheio de diplomas nas paredes e móveis caros. Verônica mandou a secretária trazer café e fechou a porta. Senta aí, como é bom te ver. Verônica, vim aqui esclarecer umas coisas. Claro, sobre a Laura. Espero que tenha tomado a decisão certa com relação a ela. Foi exatamente por isso que vim. Verônica se acomodou na poltrona com ar satisfeito. E aí, o que decidiu? Primeiro resolvi investigar direito aquelas informações que você mandou. O sorriso dela vacilou um pouquinho. Investigar? Mas para quê? Os documentos não eram claros o suficiente? Eram claros e mentirosos. Agora o sorriso desapareceu completamente. Como assim, mentirosos? Hotel Bela Vista fechou há 4 anos. Limpeza Total tem CNPJ inexistente. A terceira empresa nunca teve nenhuma Laura Alves trabalhando lá. Ricardo se inclinou para a frente. Você forjou tudo. Verônica tentou manter a compostura, mas as mãos começaram a tremer. Isso é um absurdo. Por que eu faria uma coisa dessas? Porque você é obcecada por mim há 2 anos e não suporta me ver interessado em outra pessoa. Eu? Obcecada? Ricardo, que paranoia é essa? Tenho aqui o relatório completo de um investigador particular. Ricardo tirou uma pasta da bolsa. Seu histórico de perseguição a outros homens, as transferências bancárias que você fez para os caras ligarem na minha empresa. Tudo. Verônica empalideceu. Você me investigou? Do mesmo jeito que você tentou destruir a reputação de uma pessoa inocente. Eu só queria te proteger. Aquela mulher não serve para você. Aquela mulher vale 10 de você. Verônica se levantou da poltrona agitada. Ricardo, você não entende. Eu sou perfeita para você. A gente tem tudo em comum. O mesmo nível social. Sabe o que você não tem? Caráter, honestidade, decência básica. Não fala assim comigo. Vou falar pior. Você é uma pessoa perturbada, Verônica. Precisa de ajuda profissional urgente. Eu não sou perturbada. Só quis o melhor para você. O melhor para você, não para mim. Ricardo se levantou e guardou os papéis na pasta. Quero que pare de me perseguir. Quero que pare de perseguir a Laura. E se fizer qualquer coisa contra mim ou contra ela, vou direto na polícia com essas provas. Ricardo, espera! Mas ele já estava saindo do escritório, deixando Verônica sozinha com sua obsessão e sua raiva crescente. No caminho de volta para a empresa,
Pensou em como ia consertar o estrago que tinha feito, como ia pedir desculpas para a Laura, como ia recuperar a confiança que tinha quebrado. Sabia que não seria fácil, talvez nem fosse possível, mas ia tentar. Quando Ricardo chegou na empresa, já era meio da tarde. A maioria dos funcionários estava trabalhando normalmente, mas Laura estava na copa limpando uma mancha na mesa que provavelmente nem existia. Era só uma desculpa para ficar ocupada e não pensar. Ele a observou por um momento, através da porta de vidro. Ela trabalhava devagar, sem energia, como se cada movimento custasse um esforço enorme. Laura? Ela se virou surpresa. Fazia mais de uma semana que ele não falava o nome dela com esse tom. Pois não, seu Ricardo. Pode vir na minha sala. Preciso conversar com você. O coração dela disparou. Agora vem a demissão, pensou. Tá acontecendo alguma coisa? Tá, mas não é o que você tá pensando. Ela o seguiu até a sala com as pernas bambas. Ricardo fechou a porta e pediu para ela se sentar. Laura, eu preciso te pedir desculpas. Ela piscou confusa. Desculpas? Por esta semana toda, por ter acreditado naquelas mentiras, por ter duvidado de você. Seu Ricardo, eu não tô entendendo. Aqueles documentos eram todos falsos. A Verônica forjou tudo para tentar nos separar. Laura ficou em silêncio por um momento, tentando processar as palavras. Falsos? Ricardo contou tudo. A investigação, as descobertas sobre as empresas inexistentes, o histórico de obsessão da Verônica. Ela é obcecada por mim há 2 anos. Quando percebeu que eu estava me aproximando de você, inventou essas mentiras todas. Então você sabe que eu nunca fiz nada daquilo? Sei. E sei que cometi o maior erro da minha vida duvidando de você. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Seu Ricardo, essa semana foi horrível. Eu não sabia o que tinha feito de errado. Cheguei a pensar em procurar outro emprego. Você não fez nada de errado. O errado fui eu. Ricardo se aproximou da cadeira dela. Laura, você consegue me perdoar? Ela olhou nos olhos dele e viu a sinceridade que tinha sentido falta durante todos aqueles dias terríveis. Consigo sim. Obrigado, de verdade. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um processando o alívio de ter a verdade finalmente esclarecida. E agora? Perguntou ela. Volta tudo como era antes. Se você quiser, sim, na verdade. Ricardo hesitou. Tem uma coisa que preciso te falar. O quê? Nessa semana eu percebi uma coisa. O quanto você faz falta na minha vida. Laura sentiu as bochechas esquentarem. Como assim? Como uma pessoa importante. Muito importante. O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas agora era um silêncio diferente, cheio de possibilidades. Seu Ricardo, eu sei que tem uma diferença social entre a gente. Sei que pode parecer estranho, mas eu me importo muito com você, Laura. Mais do que deveria. Ela baixou os olhos, sem saber o que responder. E você? Sente alguma coisa por mim? Laura levantou os olhos devagar. Sinto sim, muito. Então, talvez a gente possa tentar, sei lá, ver no que dá. Tentar o quê? Ficar juntos. Ela sorriu pela primeira vez em uma semana. Eu gostaria disso. Mas naquele momento, o telefone da sala tocou, interrompendo o momento. Era Silvia na linha. Ricardo, tem uma mulher aqui dizendo que é jornalista. Quer falar contigo sobre uma funcionária. Ricardo e Laura se entreolharam. Que funcionária? A Laura. Manda ela subir. 2 minutos depois, uma mulher de uns 40 anos entrou na sala com um bloquinho na mão. Boa tarde. Sou da reportagem investigativa do Jornal da Cidade. Posso fazer algumas perguntas sobre Laura Alves? Que tipo de perguntas? Perguntou Ricardo. Recebemos uma denúncia anônima sobre fraudes que ela teria cometido. Gostaríamos de ouvir a versão dela. Laura sentiu o sangue gelar.
Verônica não tinha desistido. As denúncias são mentirosas, disse Ricardo calmamente. Como podem ter certeza? Porque eu investiguei e descobri que quem fez as denúncias tem histórico de perseguição e calúnia. A jornalista pareceu interessada. Perseguição? Pode me dar mais detalhes? Ricardo contou resumidamente sobre Verônica, as falsificações, o histórico dela. A jornalista anotou tudo. Isso é uma história e tanto. Posso falar com essa Verônica Medeiros? À vontade, mas acho que ela não vai querer dar entrevista. Depois que a jornalista saiu, Laura desabou na cadeira. Ela não vai parar. Não, vai não. Esse tipo de pessoa não para por bem. O que a gente faz? Ricardo pensou por um momento. Sabe de uma coisa? Vai ter aquela festa de inauguração da filial nova na sexta. Muita gente importante vai estar lá. E daí? E se a gente convidasse a Verônica? Convidar para quê? Para acabar com isso de uma vez por todas na frente de todo mundo. Laura arregalou os olhos. Você tá maluco? Ela pode aprontar qualquer coisa. Ou pode ser nossa chance de expor ela publicamente, mostrar para todo mundo quem ela realmente é. Seria muito arriscado. Mas seria definitivo. Depois de uma humilhação pública, ela não ia ter coragem de mexer mais com a gente. Laura pensou por um momento. Como a gente faria isso? Eu ligaria para ela fingindo que ainda acredito nas mentiras. Diria que descobri mais coisas sobre você e que quero contar pessoalmente. E ela acreditaria? A obsessão dela não deixa ela pensar direito. Acreditaria sim. Eles passaram o resto da tarde planejando os detalhes. Ricardo ligou para Verônica e inventou que tinha descoberto mais evidências contra Laura. Ela ficou eufórica e topou ir na festa. O que ela não sabia era que estava caminhando direto para uma armadilha. A festa de inauguração da nova filial da Bastos Tecnologia estava marcada para sexta-feira, às 20h. O salão do hotel 5 estrelas já estava sendo preparado desde cedo, com mesas redondas, decoração elegante e um palco pequeno para o discurso de abertura. Laura chegou um pouco mais tarde, usando um vestido azul simples, mas bonito, que Ricardo tinha insistido em comprar para ela. Quando entrou no salão, algumas pessoas repararam na moça que acompanhava o empresário. Quem é ela? Sussurraram alguns convidados. Deve ser alguém da empresa. Verônica chegou pontualmente às 8, vestindo um conjunto caríssimo e com a confiança de quem achava que finalmente ia conseguir o que queria. Procurou Ricardo com os olhos e o encontrou conversando com um grupo de empresários próximo ao bar. Ricardo! Chamou, se aproximando com um sorriso radiante. Verônica, ainda bem que veio. Claro que vim. Você disse que tinha novidades importantes. Tenho sim, mas vamos aproveitar a festa primeiro, depois conversamos com calma. Durante a primeira hora, Ricardo representou o papel combinado. Tratou Laura com frieza na frente de Verônica, como se ainda acreditasse nas acusações. Laura fez sua parte também, parecendo desconfortável e fora do lugar naquele ambiente elegante. Verônica observava tudo com satisfação crescente. Tá vendo? Sussurrou para Ricardo numa hora que ficaram sozinhos. Ela não se encaixa aqui. É óbvio que não é o tipo de mulher para você. Você pode estar certa, disse Ricardo, fingindo concordar. Claro que tô. Um homem do seu nível merece alguém à altura. Perto das 10h, Ricardo subiu no pequeno palco para fazer o discurso de inauguração. O salão inteiro ficou em silêncio. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui comemorando com a gente. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Antes de falar sobre nossa nova filial, quero dividir com vocês uma experiência pessoal que vivi recentemente. Verônica sorriu, imaginando que ele ia falar sobre as descobertas falsas. Recebi informações sobre uma pessoa muito importante para mim. Informações que diziam coisas terríveis sobre o caráter dela.
O sorriso de Verônica ficou ainda maior. Essas informações vinham de uma fonte que se apresentava como confiável, uma pessoa que dizia estar preocupada comigo. Verônica acenou discretamente, orgulhosa. Mas quando resolvi investigar essas informações a fundo, descobri algo chocante. O salão prestava atenção total. Agora descobri que eram todas mentiras. Mentiras inventadas por uma pessoa que não aceita a rejeição. Verônica franziu a testa. Alguma coisa não estava batendo. Descobri que essa pessoa tem um padrão de comportamento. Persegue homens, inventa mentiras sobre as mulheres que se aproximam deles, falsifica documentos. O sorriso de Verônica desapareceu completamente. Por isso quero aproveitar para esclarecer publicamente. Laura Alves é uma das pessoas mais honestas e trabalhadoras que já conheci. E quem tentou manchar a reputação dela vai ter que responder por isso. O salão inteiro se virou para procurar quem era Laura. Ela subiu no palco, simples, mas digna, enquanto alguns convidados aplaudiam. Verônica ficou petrificada no meio da multidão, percebendo que tinha caído numa armadilha. Pessoas que a conheciam começaram a sussurrar, conectando os pontos da história. Sem ter coragem de enfrentar os olhares, ela saiu rapidamente do salão, deixando para trás qualquer vestígio de dignidade que ainda tinha. A guerra estava longe de terminar, mas aquela batalha tinha sido vencida. O silêncio no salão durou alguns segundos que pareceram eternos. Depois dos primeiros sussurros, as pessoas começaram a digerir o que Ricardo tinha acabado de revelar. Alguns convidados se viraram discretamente para procurar Verônica na multidão. "Onde ela tá?" murmurou alguém. "Ali, perto do buffet." Verônica estava parada como se tivesse levado um choque, o rosto vermelho de vergonha e raiva. Várias pessoas que conhecia há anos a observavam com uma mistura de surpresa e constrangimento. "Para finalizar", continuou Ricardo do palco, "quero dizer que aprendi uma lição. Às vezes a pessoa mais valiosa está bem na nossa frente, mas a gente deixa outros falarem e quase perde essa chance." Ele estendeu a mão para Laura, que subiu no palco com as pernas tremendo. Nunca tinha ficado na frente de tanta gente importante. "Laura trabalha comigo há 4 meses. É uma das pessoas mais dedicadas que já conheci. Tenho muito orgulho de tê-la na equipe." Alguns aplausos tímidos ecoaram pelo salão. Não era uma ovação, mas era reconhecimento. "Obrigado pela atenção. Agora vamos comemorar nossa nova filial." A música voltou e as conversas recomeçaram. Mas o clima tinha mudado. Grupos pequenos se formaram pelo salão, todos comentando o que tinha acontecido. "Vocês conhecem essa história da Verônica?" perguntou uma advogada para o grupo de colegas. "Eu sempre achei ela meio estranha com homens", comentou o outro. "Lembram do Dr. Maurício? Ela ficou perturbando ele por meses." Verônica ouviu pedaços dessas conversas enquanto tentava sair discretamente, mas não deu certo. Várias pessoas que conhecia a interceptaram no caminho. "Verônica, é verdade essa história?" perguntou um colega. "Claro que não. É um mal-entendido." "Mas o Ricardo disse que tem provas. Ele está inventando para proteger a funcionária." Ninguém pareceu convencido. A reputação que levou anos construindo estava desmoronando em minutos. "Com licença, preciso ir", disse, empurrando as pessoas e saindo quase correndo. No estacionamento, entrou no carro e bateu as mãos no volante. "Isso não vai ficar assim", gritou sozinha. "Não mesmo." Na segunda-feira seguinte, o primeiro sinal de que as coisas tinham mudado chegou logo cedo. O telefone do escritório de Verônica tocou às 8 da manhã. "Doutora Verônica, aqui é o Sr. Flávio da construtora." "Bom dia, seu Flávio. Como posso ajudar?" "É sobre aquele contrato que a gente assinou mês passado." "Sim? A gente decidiu cancelar. Vai procurar outro advogado." "Cancelar? Por quê? Tem algum problema com meu trabalho?"
Não é técnico, não. É que, bom, circularam umas informações sobre a senhora no fim de semana. A gente prefere não se envolver. Verônica sentiu o sangue gelar. Que informações? A senhora sabe do que estou falando. Desculpa, doutora. Já mandei cancelar o cheque. A ligação caiu. Verônica ficou olhando para o telefone, tentando processar o que tinha ouvido. Às 10 da manhã, foi a vez da empresa de logística. Às 2 da tarde, o escritório de contabilidade. Todos com a mesma desculpa. Informações que circularam. Preferimos não nos envolver. Questão de imagem. Na terça-feira, mais 2 clientes cancelaram. Na quarta, o sócio mais antigo pediu uma conversa urgente. Verônica, a gente precisa conversar sério. Sobre o que, Dr. Otávio? Sobre essa situação. Tá prejudicando o nosso nome. É tudo mentira. Mentira ou não, tá afetando nossos negócios. Perdi 3 clientes esta semana por causa disso. E o que o senhor quer que eu faça? Acho melhor você tirar umas férias, deixar a poeira baixar. Férias forçadas é o melhor para todo mundo agora. Verônica saiu da reunião humilhada e com raiva. Em casa, tentou ligar para alguns contatos da imprensa, mas ninguém quis tocar no assunto. Olha, Verônica, depois do que rolou, ninguém vai mexer com essa história, disse um jornalista conhecido. Mas eu posso provar que... Provar o quê? Com os mesmos documentos de antes? O silêncio disse tudo. 2 semanas depois da festa, Verônica estava praticamente isolada profissionalmente. A história tinha se espalhado pelos grupos de advogados da cidade. Não era só sobre Laura e Ricardo. As pessoas começaram a lembrar de outros casos estranhos envolvendo ela. Enquanto isso, na Bastos Tecnologia, o ambiente era completamente diferente. A verdade sobre o que aconteceu tinha chegado na empresa na segunda-feira e todos ficaram sabendo dos detalhes. Nossa, Laura, que maldade essa mulher fez com você, disse Clara. Ainda bem que o Ricardo descobriu a verdade, comentou Silvia. Laura se sentia aliviada, mas ainda meio assombrada. É difícil acreditar que tem gente capaz de tanta ruindade, desabafou com Ricardo. Infelizmente tem sim. O importante é que agora todo mundo sabe como as coisas realmente são. 3 semanas depois da festa, quando as coisas tinham se acalmado e a rotina voltado ao normal, Ricardo tomou uma decisão que vinha amadurecendo há dias. Mas desta vez não seria na empresa. Era uma sexta-feira à noite. Ele tinha convidado Laura para jantar num restaurante bonito, mas não muito luxuoso, um lugar onde ela se sentisse confortável. Tá diferente hoje, observou ela durante o jantar. Nervoso? Um pouquinho. Por quê? Porque preciso te falar uma coisa importante. Laura parou de comer, preocupada. Que tipo de coisa importante? Ricardo respirou fundo e pegou a mão dela por cima da mesa. Laura, essas últimas semanas me fizeram perceber uma coisa. Eu me apaixonei por você. Ela arregalou os olhos. Me apaixonei completamente pela sua honestidade, pela sua força, pelo jeito como você trata todo mundo com carinho. Ricardo, eu... Sei que é complicado. Sei que tem gente que vai falar, que vai criticar por causa da diferença social. E isso te incomoda? Antes incomodava. Agora não ligo mais. O que importa é o que eu sinto por você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. E você? Sente alguma coisa por mim? Desde o primeiro dia, sussurrou ela. Mas nunca achei que você pudesse gostar de alguém como eu. Como você. Laura, você é a pessoa mais especial que já conheci. Eles ficaram se olhando por um momento, os dois emocionados. Então a gente tá junto nessa? Perguntou ele. Estamos sim. Ricardo sorriu e beijou a mão dela ali mesmo no meio do restaurante. Algumas pessoas olharam, mas eles nem ligaram. Tem mais uma coisa, disse ele. O quê? Quero que você conheça minha mãe. Ela vem para cá semana que vem. Laura ficou nervosa. Sua mãe?
E se ela não gostar de mim? Vai gostar. Contei tudo sobre você para ela. Ela já te ama antes mesmo de conhecer. Tô com medo. Não precisa ter medo de nada. A gente vai enfrentar tudo junto. A mãe de Ricardo, Dona Beatriz, chegou de Ribeirão Preto numa quinta-feira. Era uma mulher de 60 anos, elegante, mas simples, que tinha criado o filho sozinha depois de ficar viúva cedo. O primeiro encontro foi na casa onde Laura morava com a avó Lúcia. Ricardo fez questão de que fosse assim. Queria que a mãe conhecesse a realidade da namorada sem fingimentos. Dona Beatriz, muito prazer, disse Laura nervosa quando abriu a porta. O prazer é meu, querida. Posso te chamar de Laura? Claro. Ricardo não para de falar de você. Disse que você é uma pessoa muito especial. Tchum. A conversa começou meio travada, mas logo foi fluindo. Dona Beatriz era uma mulher simples que entendia de luta e dificuldade. Quando conheceu Dona Lúcia, as duas se identificaram na hora. A senhora criou ela sozinha também? Perguntou Beatriz. Criei sim, desde os 15 anos, quando os pais dela morreram, contou Lúcia. Eu criei o Ricardo sozinha depois que meu marido morreu. Sei como é difícil. É difícil, mas a gente faz por amor, né? Exato. Durante o almoço, Dona Beatriz observou como Laura tratava a avó com carinho, como era educada e simples. No final da visita, ela puxou o filho para um canto. Ricardo, ela é exatamente como você descreveu. E aí, o que achou? Achei uma menina de ouro. Se você é feliz com ela, eu sou feliz também. Tem certeza, mãe? Não acha estranho por causa da diferença de classe? Filho, eu trabalhei a vida toda como professora de escola pública. Sei reconhecer caráter quando vejo. E essa moça tem um coração lindo. Ricardo sorriu aliviado. Obrigado por entender, mãe. Só uma coisa. Não demora muito para pedir ela em casamento. Mulher assim não aparece todo dia. 3 meses depois, numa noite de sábado, Ricardo levou Laura para caminhar na praça do bairro onde ela morava. Era um lugar simples, mas cheio de memórias da infância dela. Lembra quando você me contou que brincava aqui quando era criança? Perguntou ele. Lembro. Por que trouxe a gente aqui? Porque quero que este lugar seja especial para sempre. Como assim? Ricardo parou de caminhar e se virou para ela. Laura, estes meses com você foram os melhores da minha vida. Os meus também. Você me ensinou que o valor de uma pessoa não tá no dinheiro que ela tem, mas no coração que carrega. Ricardo se ajoelhou bem ali, no meio da praça, onde ela brincou quando criança. Laura Alves, você quer casar comigo? Ela ficou parada por alguns segundos, sem acreditar no que estava vendo. Depois gritou. Quero! Claro que quero! Algumas pessoas que passavam pararam para aplaudir. Era uma cena simples, mas cheia de amor verdadeiro. Naquela noite, chegaram em casa radiantes. Dona Lúcia estava na sala assistindo novela quando eles entraram. Vó, a gente tem uma novidade. Que novidade, minha filha? O Ricardo pediu minha mão em casamento. A velhinha desligou a TV na hora. Como assim, na moral? Na moral, vó, olha aqui o anel. Lúcia começou a chorar de emoção. Ai, meu Deus do céu, minha netinha vai casar. Vai sim, dona Lúcia, disse Ricardo, abraçando as duas. E a senhora vai estar lá, linda, para ver ela subir no altar. Elas se abraçaram e choraram juntas. Depois de tanto sofrimento, a felicidade tinha chegado para ficar. O casamento foi marcado para um sábado de manhã, 6 meses depois do pedido. Tempo suficiente para planejar tudo direitinho e para Laura se acostumar com a ideia de que realmente ia acontecer. A igreja escolhida foi a mesma onde Dona Lúcia se casou 50 anos antes, simples, bonita, no coração do bairro onde Laura cresceu. Na manhã do grande dia, ela acordou na casa da vizinha, Dona Alice, que tinha emprestado o quarto para manter a tradição. Nervosa? Perguntou Dona Alice, trazendo um café. Muito, mas é nervoso bom. Claro que é.
Você merece essa felicidade toda. O vestido tinha sido escolhido com cuidado, numa loja do centro, com a ajuda de Silvia e Clara. Nada de grife, cara ou luxo exagerado. Mas era lindo, delicado, elegante e perfeito para ela. Do outro lado da cidade, Ricardo se arrumava no apartamento com a ajuda dos funcionários da empresa, que tinham virado uma família para ele. Nervoso? Perguntou Bruno. Um pouco, mas tenho certeza absoluta de que é isso que quero. A Laura é uma mulher e tanto. É mesmo. Mudou minha vida completamente. Para melhor, muito para melhor. Na igreja, os convidados foram chegando aos poucos. Funcionários da empresa, vizinhos de Laura, alguns amigos de Ricardo, Dona Beatriz, que tinha vindo especialmente para o casamento. Era uma mistura interessante de gente de mundos diferentes, mas todos unidos pela felicidade do casal. Dona Lúcia chegou linda, usando um vestido azul claro que Laura tinha comprado especialmente para ela. Estava emocionada, mas firme. Minha netinha merece toda essa felicidade, disse para Silvia. Merece mesmo, depois de tudo que passou. O sofrimento passou. Agora é só alegria. Quando chegou a hora, Ricardo entrou na igreja com Dona Beatriz. Alguns familiares dele tinham vindo de Ribeirão Preto, gente simples que ficou encantada com a história do casal. Ela deve ser muito especial mesmo, comentou uma tia com outra. O Ricardo nunca trouxe ninguém para conhecer a família. Se resolveu casar, é porque encontrou a pessoa certa. A música começou, e Laura entrou na igreja de braço dado com Dona Lúcia. Não tinha pai para levá-la ao altar, mas tinha quem a criou com mais amor que qualquer pai do mundo. O vestido simples ficava perfeito. O sorriso no rosto iluminava a igreja toda. Quando os olhos dela encontraram os de Ricardo no altar, os dois se emocionaram. Tá linda, murmurou ele quando ela chegou perto. Você também, sussurrou de volta. A cerimônia foi emocionante. O padre, que conhecia Laura desde pequena, falou sobre amor verdadeiro, sobre como às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho quando menos esperamos. Ricardo, você aceita Laura como esposa? Promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza? Aceito. Laura, você aceita Ricardo como esposo? Promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza? Aceito. Na hora da troca de alianças, os dois choraram de emoção. Não eram lágrimas de tristeza como as que Laura derramou nas semanas difíceis. Eram lágrimas de felicidade pura. Pelo poder a mim conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a esposa. A igreja explodiu em aplausos. Silvia chorou. Clara gritou de alegria. Dona Lúcia acenou orgulhosa, e todos os presentes comemoraram como se fosse festa de família. Do lado de fora, receberam chuva de arroz e pétalas de rosa. Era um dia lindo de sol, perfeito para um novo começo. Feliz? Perguntou ele, segurando a mão dela. Mais que feliz, completa. A festa foi na quadra da igreja mesmo, com música ao vivo, comida caseira feita pelas vizinhas e muita alegria. Nada de luxo, mas tinha algo que dinheiro nenhum compra. Amor de verdade. 1 ano e meio depois, Laura acordou cedo, numa manhã de terça-feira, e foi para a cozinha preparar café. A casa onde moravam agora era maior que a da avó, mas continuava simples e aconchegante. Bom dia, meu amor, disse Ricardo, aparecendo na cozinha de pijama. Bom dia, café tá quase pronto. Como você tá se sentindo? Nervosa, mas animada. Era o dia da inauguração oficial do projeto que tinham planejado juntos, um centro de capacitação profissional para mulheres desempregadas. Instituto Lúcia Alves, Oportunidades para Todos, era o nome. Uma homenagem à avó que sempre acreditou no poder do trabalho honesto. Acho que sua avó estaria orgulhosa, disse ele, abraçando ela por trás. Com certeza. Ela sempre dizia que a gente tem que ajudar quem precisa. Dona Lúcia tinha falecido 6 meses depois do casamento, dormindo em paz,
depois de ver a neta realizada. Foi uma perda dolorosa, mas ela partiu feliz, sabendo que Laura estava em boas mãos. Vem, vamos nos arrumar. Hoje é um dia especial. A cerimônia de inauguração foi emocionante. O centro ficava num bairro popular da Zona Leste, perto de onde Laura cresceu. Várias mulheres da região compareceram curiosas para saber sobre os cursos oferecidos. Obrigada por estarem aqui, disse Laura no microfone. Hoje a gente está realizando um sonho, dar para outras mulheres as mesmas chances que eu tive. Na plateia, Dona Beatriz sorria orgulhosa da nora. Silvia e outros funcionários da empresa também estavam presentes, apoiando o projeto. Minha avó sempre dizia que Deus não abandona quem trabalha honesto. Hoje eu sei que ela estava certa, mas também sei que às vezes a gente precisa de uma oportunidade, de alguém que acredite na gente. Ricardo observava do lado, apaixonado como no primeiro dia. Laura tinha crescido muito depois do casamento. Estava terminando o curso de administração, ajudava a tocar a empresa durante o dia e agora coordenava o centro. Por isso, quero deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão passando por dificuldade. Não desistam. A vida pode mudar de uma hora para outra. É só acreditar em vocês e continuar lutando. Os aplausos foram calorosos. Muitas mulheres se emocionaram com as palavras. Depois da cerimônia, no caminho para casa, Ricardo perguntou: Feliz? Muito. E você? Realizado. Ver você assim, ajudando outras pessoas, me deixa ainda mais apaixonado. Sabe o que eu estava pensando? Fala. Se a Verônica não tivesse inventado aquelas mentiras, talvez a gente nunca tivesse se assumido. Ricardo riu. É verdade. De um jeito torto, ela acabou ajudando. Você soube se ela voltou para a cidade? Não. Última coisa que ouvi é que está trabalhando numa cidade pequena do interior. Espero que tenha aprendido a lição. Tomara. Chegaram em casa, onde a vida seguia seu ritmo tranquilo. Laura olhou para as fotos da avó na estante da sala. Em todas elas, Dona Lúcia sorria. Obrigada, avó, murmurou. Por tudo. Naquela noite, sentados na varanda, Laura e Ricardo conversaram sobre os planos para o centro, sobre o futuro, sobre a família que queriam formar. Em que você está pensando? Perguntou ele. Em como a vida é estranha. 2 anos atrás eu era só uma faxineira humilhada. Hoje tô casada, estudando, tocando um projeto social. Você sempre foi muito mais que uma faxineira, Laura. Só precisava de alguém que enxergasse isso. E você foi essa pessoa. A gente se achou no momento certo. Ficaram ali de mãos dadas, curtindo a paz de quem passou por tempestades e saiu mais forte. A vida não era perfeita. Ainda tinham desafios, contas para pagar, sonhos para realizar. Mas tinham uma coisa que valia mais que tudo: amor verdadeiro e companheirismo. A justiça tinha sido feita não com vingança, mas com a vida boa que construíram juntos. E eles sabiam que era só o começo de uma história ainda mais bonita. Gostou dessa história? Você acha que Verônica Medeiros teve o que mereceu? Acha que Laura agiu certo ao perdoar Ricardo depois de tudo? Me conta nos comentários. Até a próxima história.